Eu converso agora com a Daniele Jacon Aires Pinto. A gente vai falar sobre o conflito na Ucrânia, a gente vai entender o que está acontecendo de uma forma muito didática no leste europeu. A Daniele é especializada em assuntos internacionais e tem uma relação afetiva com Limeira, já morou muitos anos aqui. Então, vou começar o bate-papo com a Daniele, agradecendo primeiramente a participação dela na programação da Educadora, no programa Bastidores. Dani, vou te chamar de Dani, e quero que você se apresente e conte para a nossa audiência essa sua relação importantíssima com a cidade de Limeira. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Dani? Primeiro, muito obrigada pelo convite de vocês, é um prazer estar falando com você e com a Rádio Educadora, e principalmente para o pessoal de Limeira, uma cidade que eu trago no meu coração. Meu nome é Daniele Jacon Aires Pinto, como você já disse, eu sou professora aqui de Política Internacional e Segurança na Universidade Federal de Santa Catarina, sou formada em Relações Internacionais pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e tenho uma relação muito próxima de Limeira, porque a minha mãe é de Limeira, né? Nascida e criada em Limeira, tenho tios, primos, todos os meus parentes por lado de mãe são da cidade de Limeira. Eu tive o prazer de morar aí durante alguns anos, na década de 90, depois fui a São Paulo, voltei para a minha vida dos estudos, né? Então, é muito bacana. Tenho muitos amigos em Limeira, família, então, essa é a minha ligação com a Terra da Laranja, digamos assim. Agora mudou, agora, porque daí Limeira teve vários perfis, né? Já virou também a terra da joia folhada, enfim, e a gente está aqui nesse processo de desenvolvimento, mas você estudou no Colégio São José, você estudou no Castelo Branco também? Estudei no Colégio São José, no Castelo Branco, no Prestes Bordelo, tive uma chance, tenho meus professores queridos aí que legal. Em Limeira, então tenho uma ligação muito, muito afetiva com a cidade. Bom, você está falando conosco diretamente de Florianópolis, e você é professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, antes da gente iniciar o bate-papo, quero que você se apresente. Fala um pouco da sua carreira, Dani. Tá certo. Eu sou formada, então, em Relações Internacionais pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Fiz meu mestrado também na Universidade de Coimbra, na área de estudos de segurança, paz e defesa. Trabalhando um pouco com mediação de conflitos internacionais, essa é a minha primeira especialização. Depois voltei ao Brasil, quase 8 anos morando em Portugal, voltei ao Brasil, fiz meu doutorado na Unicamp, na área de ciência política e na área de política internacional, também trabalhando com a construção do poder do Estado, aí falando mais do caso do Brasil e das questões tanto militares como políticas e econômicas. E depois fiz minha pesquisa de pós-doutorado em Ciências Militares na Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, onde eu trabalho hoje, que é a minha área central de pesquisa, nas questões de cibersegurança, ciberdefesa e cyberpoder, né? Então, todos esses temas de conflitos armados, segurança, que é uma área muito específica das relações internacionais, é a minha área de estudo, né? Muito mais enveredando não só para o conflito e para aquilo que nós chamamos de estudos estratégicos, que é a questão dessas armas que estão sendo usadas no conflito, uma coisa mais técnica, mas também na área de paz, que é uma área que me interessa muito e que eu tenho alguns trabalhos nesse sentido. Na mediação de conflitos, trabalha com paz. Eu acho que é importante, que a gente tem que perseguir nos dias de hoje. Vamos lá, pegando esse gancho sobre a paz, para você explicar à nossa audiência o conflito no leste europeu. Quem é o mocinho? Quem é o vilão, Dani? Então, é difícil quando a gente fala em conflito, mocinho e vilão, né? Nesse conflito não há mocinhos e vilões. Eu acho que nós temos uma demanda por parte da Rússia, que é uma demanda securitária, muito devido ao fato de, com o fim da Guerra Fria, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo, com o fim da Guerra Fria, lá com a queda do Muro de Berlim, em 89, 90, ali, com a reconstituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em comunidade de estados independentes e depois na Rússia, nós tínhamos 2 blocos securitários, um chamado
a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e o outro, o Pacto de Varsóvia, que tinham por função garantir a segurança desses dois blocos, né? Quando acaba a Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia se dissolve, mas a OTAN não. E a OTAN faz algumas promessas à Rússia de não ser o alvo da segurança da OTAN a Rússia. E só que nós vemos ao longo da década de 90 e a primeira década dos anos 2000, um alargamento das fronteiras securitárias da OTAN cada vez mais perto da Rússia. Isso faz com que a Rússia tenha efetivamente um receio securitário de se tornar o alvo principal desse avanço militar que esses países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, passam a ter. Essa é a demanda da Rússia. Então, quando ela pede para que se afaste, para que não convidem ou para que não incentivem a Ucrânia a entrar nesse espaço, né, já tinham incentivado os países bálticos, né, a Polônia, a Romênia, países muito próximos à fronteira da Rússia, né, ela diz, não cheguem à Ucrânia, que geograficamente é um ponto central entre a divisão da Rússia com a Europa ocidental. Então, essa é a demanda da Rússia. Quando Vladimir Zelensky é eleito como um ator até muito parecido com o ator político do nosso presidente, na figura do antipolítico, aquele que é contra toda aquela questão política, né? Ele, de alguma forma, ignora toda a dinâmica geopolítica que envolve a Ucrânia e começa a fazer um discurso cada vez mais firme de pertença da Ucrânia à União Europeia e à OTAN, né? Isso eleva essa insegurança da Rússia para com a questão do avanço das forças militares da OTAN, que tem ogivas nucleares em vários territórios, em vários países ali na região, né, e que poderiam, então, ser uma ameaça à existência do Estado russo. E aí ele faz alguns ultimatos ao Zelensky e ameaça essa invasão. E aí, como o Zelensky não abre mão da entrada da Ucrânia na União Europeia e na OTAN, ele invade. Obviamente que a demanda da Rússia é uma demanda efetiva, legítima. Agora, a maneira como Putin faz para pressionar a Ucrânia a não seguir com a sua demanda, que também é legítima, porque a Ucrânia é um país independente, soberano, e poderia sim ter interesse em entrar na OTAN e na União Europeia, essa maneira que é atacar militarmente e fazer uma invasão militar à Ucrânia, essa é extremamente condenável. Se a gente for analisar, né, os anseios da Rússia, os anseios da Ucrânia e esse conflito que existe, o medo da Rússia, da Ucrânia entrar para a OTAN, enfim, mas é um país independente, ela pode fazer isso. Então, a gente está falando do aspecto técnico que é legítimo para cada país. Agora eu te pergunto, qual seria a alternativa de Putin para que fosse evitada a entrada da Ucrânia na OTAN, sem ser a guerra e as mortes, e a gente vai falar depois dessa parte do massacre em si daqui a pouco, mas ainda do aspecto técnico, teria Putin em mãos, sem ser a guerra, para evitar aquilo que ele não quer por diversos fatores econômicos e financeiros e etc. O que teria a Rússia, ou Vladimir Putin, em mãos é a política, era a negociação política, mas aí nós temos que olhar para a figura do Zelensky, que é um líder que se elegeu com a ideia do antipolítico, como se todo mundo que tivesse vindo antes dele não tivesse tentado garantir essa demanda soberana da Ucrânia, né? E veja, é aqui que eu acho que ficou o imbróglio de alguns analistas, eu corroboro com essa ideia, de alguma certa ingenuidade de Vladimir Zelensky para a percepção geopolítica que envolvia ser um líder da Ucrânia naquele espaço geográfico onde a Ucrânia se insere. Era de alguma maneira óbvio que ao tentar entrar na OTAN e a tentar entrar na União Europeia, existiria alguma reação da Rússia. E era nesse momento da reação, antes de uma reação militar, que as negociações deveriam ser feitas. Não se poderia fechar a porta para a Rússia para dizer, eu sou um Estado soberano e vou fazer o que quero sem que você possa impedir. Do ponto de vista técnico, como você diz, do ponto de vista da legitimidade, obviamente que a Ucrânia pode fazer isso, mas é óbvio que tem sempre repercussões. Então, vejam,
o que o Putin poderia fazer era negociar. Há uma série de tentativas de Vladimir Putin de negociar com Zelensky, obviamente uma negociação que não é em pé de igualdade. Putin meio que impõe à Ucrânia a sua vontade. Vocês não vão entrar na UE, vocês têm que garantir uma neutralidade. E é esse embate de forças que faz com que Zelensky, de alguma forma, diga não. A consequência é que foi um pouco desmedida, né? Assim, a percepção que nós temos é que o Zelensky pagou para ver, e a gente tem uma outra percepção do ponto de vista do Putin, que é o Putin dificilmente blefa nas suas atitudes em política internacional. Quando a Rússia dificilmente blefa, né? Quando ela diz que vai invadir, ela invade. Quando ela diz que vai tomar um certo tipo de posição, ela toma, né? Então, o que faltou foi, de certa forma, entender qual seria as consequências mais efetivas. Mas Putin teria, sim, essa percepção de negociar. Ele avisou algumas vezes o próprio Estados Unidos e a própria Europa, mas, de outra parte, Zelensky não estava errado em querer autodeterminar a vontade do povo ucraniano. Mas é que nem tudo que a gente pode fazer, a gente deve fazer em termos de política internacional, porque as consequências podem ser piores do que os benefícios da nossa atitude de autodeterminação. Eu acho que é isso que a Ucrânia vive hoje em relação ao Zelensky. Hoje ele tem vários danos. Ele perdeu o Donbás, ele perdeu quase toda a sua costa no Mar de Azov e no Mar Negro, ele tem um país destruído e ele tem a não ajuda direta da Europa ou do Ocidente. E qual é o fim agora, né? Qual é o fim que o Zelensky pode esperar nessa posição dele? Então, é um jogo de xadrez bem complicado. Em que pé está a guerra? Agora, falando realmente, você citou um país destruído. Já chegou nesse pé, nesses 20 e poucos dias de guerra? Hoje, a Rússia conseguiu o que ela queria? Tem uma previsão de até quando a guerra vai acontecer? Será que o Zelensky vai aparecer com uma bandeirinha branca? Enfim, porque viu que pagou para ver e a população está morrendo. Então, em que pé está a Ucrânia neste momento? Hoje nós temos uma Ucrânia quase toda, se você imaginar assim, de Kiev a leste, sentido Kharkiv, sentido Donbás, sentido Zaporizhia, todas aquelas cidades que nós fomos ouvindo falar que não conhecíamos da Ucrânia, né? Altamente destruída e atacada pelas forças russas militares, né? Então, hoje, do ponto de vista estrutural, nós já temos uma Ucrânia muito debilitada do ponto de vista das suas capacidades econômicas, da sua infraestrutura, das suas cidades, né? Da sua população que se desloca tanto para fora das suas fronteiras como para dentro do território, tentando se salvar, e com uma efetiva falta de controle por pontos essenciais do território ucraniano, né? Então, a Ucrânia hoje já sofre com danos que talvez não consiga se recuperar com menos de 10, 20 anos de esforço elevado para a reconstrução, né? Era um país que estava caminhando bem, né? Agora, do ponto de vista da Rússia, a Rússia tinha a intenção de ter uma guerra muito mais curta. E aí, o que ela percebeu é que a resistência ucraniana é muito forte, e aqui a Ucrânia é um ponto central geográfico e político para o Ocidente, na região do que a gente chama de Eurásia, né? Que é o fim da Europa e começo da Ásia ali, né? E ao longo do processo, ela foi precisando reinventar e reorganizar a sua estratégia. Agora, isso tem um custo, e nós estamos vendo muitos analistas falarem, né? Quanto mais a guerra dura, mais a resistência fica forte, porque ela vai ganhando capacidade de dizer que não está sucumbindo, e mais aquele que ataca, de alguma forma, vai se enfraquecendo, porque ele aparece como não sendo capaz de alcançar aquele propósito que se colocou logo de início, que era uma guerra muito rápida, não aos moldes do que foi a Crimeia, por exemplo, porque a Crimeia foi sem disparar nenhum tiro. O Putin chegou lá e conquistou a Crimeia sem disparar nenhum tiro. Aqui não, a primeira invasão nós já vemos que é uma invasão que destrói muitos espaços militares da Ucrânia, muito naquele sentido já da demanda russa de desmilitarizar a Ucrânia, que não significa só dizer para a Ucrânia não tem exércitos, significa também destruir as estruturas militares da Ucrânia. E a popularidade dos dois presidentes? Porque eu vi neste fim de semana
a imprensa mostrando Putin num estádio lotado, né, onde ele foi ovacionado, e do lado da Ucrânia a gente viu muito o fanismo realmente, né, essa luta dos ucranianos, essa coisa de resistência, fazer barreiras ali, a gente viu mães, velhinhos e velhinhas lutando pelo seu país. Então, a minha pergunta é, os russos querem a guerra? Os ucranianos querem resistir à guerra? Essa é uma ótima pergunta, Anne. Eu acho que a gente tem que trabalhar com dois cenários, primeiro. Como eram as aprovações desses governos internamente antes da guerra? Putin sempre teve uma aprovação interna muito alta, na casa dos 70%, entre 68% e 70%. Isso dados das mais fidedignas agências de pesquisas russas, aquela que o Ocidente acredita, né? Não aquela que supostamente estaria manipulada pelo governo. Já Zelensky era um presidente que não tinha nem 40% de aprovação interna. Era um presidente que estava ali sendo questionado na sua maneira de conduzir a Ucrânia, né? E por que isso é importante? Porque Putin, e acho que esse é o reflexo daquele dia, dos discursos, se eu não me engano, acho que foi domingo, ou foi sábado, né? Os discursos de sábado, sexta-feira, lá naquele estádio, que foi em comemoração aos 8 anos da tomada da Crimeia, né, da anexação da Crimeia, isso é aquela ovacionação, né, aquela né, comemoração para a fala do Putin, ela não é totalmente manipulada. Parte significativa da população russa é a favor das demandas de Putin. Isso porque Putin reconstrói a ideia de importância, a ideia de relevância, a ideia de nação da Rússia. Né, a gente vem de um final da Guerra Fria muito complicado, com Boris Yeltsin, presidentes cada vez muito fracos, e aí quando entra Vladimir Putin, ele reconstrói essa ideia de Rússia forte. Então as pessoas elas acreditam na retórica interna desse poder que ele diz que a Rússia tem. E obviamente que ele também faz isso muito controlando a mídia, sendo muito autocrático, né? Essa é a questão. Já Zelensky ganha, de outra forma, uma notoriedade que ele não tinha, né? E isso se deve muito à maneira como ele enfrenta a guerra. E isso a gente tem que reconhecer. Ele não sai do território ucraniano, ele fica em território ucraniano, ele dá uma ideia de ser capaz de defender a Ucrânia, resistir ao lado dos ucranianos, né, contra um exército que é exponencialmente mais forte do que ele. Então, ele reaviva o nacionalismo ucraniano, que é um país que tem raízes muito próximas à Rússia, né? Mas ele reaviva esse nacionalismo, né? Dani, você deu uma entrevista muito interessante à Globo News falando sobre as mães, as mulheres que estão parindo, tendo seus bebês nas ruas, em galpões, dentro de escolas, ou, sei lá, qualquer lugar que elas estão se escondendo. Queria que você falasse sobre isso, né? Sobre a força da mulher ucraniana. As mulheres que foram tão humilhadas, né, por um deputado aqui do Brasil, Arthur, mamãe falei, você deve ter acompanhado, enfim. Então, queria que você falasse sobre isso. Eu acho que a gente tem que, todo dia, reforçar o quanto é nefasto o comportamento desse senhor que se diz um membro do Legislativo do Estado de São Paulo, né? Então, acho que a gente tem que reforçar essa condenação. Por que eu falo isso? Porque as mulheres, elas têm uma posição muito desprivilegiada na guerra. Porque, ao mesmo tempo que elas são entendidas como as maiores vítimas, e elas obviamente o são, nós estamos vendo isso na guerra da Ucrânia, elas também são, por outro lado, as maiores resistências dentro de uma guerra, as que mantêm as famílias funcionando, a que faz com que, muitas vezes, as vidas não se percam, né? Mas, ao mesmo tempo que nós estamos vendo no território ucraniano, é um deslocamento dessas mulheres, um abandono dessas mulheres por parte daquele núcleo familiar, porque elas vão ter que abandonar, os seus maridos vão ter que ficar na guerra, e elas vão ter que se deslocar para garantir a vida. E aí elas passam a ser a chefe da família, coisas que muitas vezes não eram, mas passam com todos os preconceitos, são alvos de violência sexual por parte dos invasores, são alvos de violência sexual por parte de quem, de alguma forma, está ajudando essas pessoas a se deslocar, né? Os seus filhos podem ser sequestrados, né?
Então, a mulher, ela tem um papel, ela sofre muito durante o conflito. Não é só ela que sofre, mas ela sofre muito durante o conflito. Por outro lado, ela também é fator central. A gente tem visto muitas mulheres lutando no conflito, mas a gente não vê em nenhum momento elas tendo o seu reconhecimento por ser parte também da resistência. Então, a mulher, ela é apagada totalmente do conflito. Qual deve ser, do seu ponto de vista, como uma técnica, como professora, como estudiosa, e não estou falando aqui de política partidária em nenhum momento. No caso de um presidente da República, no nosso, obviamente, Jair Bolsonaro, em uma situação como essa, de guerra, qual deve ser o posicionamento? Né? Porque muito se fala de não se posicionar, enfim, porque tem muitas questões comerciais colocadas em jogo, e a gente entende isso, mas Jair Bolsonaro, nesse caso, ele tem que se posicionar. Como é que um presidente analisa uma situação como essa sem afetar os seus, né? No caso, os brasileiros? Então, eu acho que um presidente, ele é temporário. Uma política externa de um país, ela é contínua, né? E não dá para um presidente mudar radicalmente uma política externa e achar que nós vamos ter algum tipo de consequência. Por que eu digo isso? Porque a melhor atitude que deveria ter o nosso presidente nesse momento era seguir os pilares da nossa política externa. E os pilares da nossa política externa, que são consagrados na nossa Constituição Federal, no artigo 4º, dizem que nós temos que defender os direitos humanos, temos que respeitar a autodeterminação dos povos e temos que respeitar, em especial, a solução pacífica dos conflitos. Então, como Estado, e obviamente o presidente é a representação máxima do nosso Estado, para fora das nossas fronteiras e para dentro também como líder, né, deveria estar condenando esse conflito. Porque há muitas maneiras de você condenar um conflito e saber articular para que as suas demandas econômicas não deixem de ser atendidas. É o que estão fazendo todos os países do mundo. É o que está fazendo a Europa, é o que está fazendo a Alemanha, por exemplo, que tem, ao mesmo tempo que condenar o conflito e pensar como vai fazer com o seu gás, que tipo de gás que ela compra da Rússia. Então, não dá para ficar neutro, não dá para ficar se abster de votações, como aconteceu na Unesco, que condenaria, que era um documento que condenaria a Rússia por estar destruindo prédios culturais na Ucrânia e tudo mais. Não dá para se abster, ou não dá para votar a favor e depois criticar pontos fulcrais das resoluções, porque isso manda uma mensagem dúbia. E quem manda uma mensagem dúbia para a sociedade internacional tem muito pouca credibilidade depois para agir e ser um ator efetivo do processo de solução desse embate.